Boa noite a todos. Então, hoje a nossa palestrante é a Lúcia, tarefeira do nosso lar. Ela vai nos trazer, o seu assunto é sobre relacionamentos. Lúcia, tenha bondade. Oi, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui novamente. E o tema que hoje eu trago sobre relacionamentos, eu vou falar hoje sobre relacionamentos no geral, em todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com a nossa família, com amigos, os nossos relacionamentos no trabalho e também focar um pouco mais nos relacionamentos amorosos, afetivos. E a hora que eu me relacionar a relacionamento de casal, não vou generalizar biologicamente, mas vamos dar aos casais, tanto homem quanto homem, mulher com mulher e homem e mulher, para ficar no contexto mais esclarecedor. E a questão de hoje estar aqui colocando esse assunto sobre relacionamento, por algumas pesquisas que eu venho fazendo há algum tempo, e algumas consultas e atendimentos, não somente eu faço, como muitos terapeutas e muitos profissionais da área da saúde, os terapeutas, hoje a questão sobre relacionamento está um pouco distorcido devido a algumas questões que eu vou colocar. Então vamos entender hoje melhor como que na realidade todas essas relações estão adoecendo, estão sendo mal vivenciadas, mal compreendidas. E tudo isso, essas emoções que hoje os relacionamentos no geral nos trazem, são de fato as nossas emoções negativas, como raiva, mágoa, traumas e muitos bloqueios também. E vamos ver da seguinte forma, dessas relações, vamos dizer elas um pouco frustrantes. E não somente nas relações de afetuoso, amoroso, mas as relações hoje com filhos, a educação, o desvínculo de deixar a família e se tornar outra família, deixar dos pais, dos avós, ou aqueles mesmos que nos criaram, quando alguns já foram também, vamos dizer, abandonados. Mas, em questão disso, vamos analisar que algo que trazemos hoje nos nossos relacionamentos são, de fato, as questões que trouxemos lá da infância. O porquê que eu quero colocar para vocês essas questões de infância? Porque a criança, do 0 aos 6 anos, quando ela está no ambiente e vivenciando toda a sua infância, ela está jogando todo no seu subconsciente, todas aquelas situações que está acontecendo aonde ela convive e com quem ela convive, seja com as convivência com avós, com pais, com tios ou alguns outros lugares. Então vai ficando registrado todas aquelas situações e fica no subconsciente, e isso, quando não é tratado com o tempo, na fase de adolescência, onde começa a se descobrir, na fase adulta, onde começam os envolvimentos das relações amorosas, então começa a vir todas essas questões que foram vivenciadas na infância. E muitos na infância tiveram seus bloqueios e traumas porque vivenciaram situações distorcidas dos relacionamentos dos pais, com muitas brigas, muitas confusões, ou às vezes até de repente se tornaram assim um pouco deixada de lado e não deram a atenção que precisava, ou muitos também com muita atenção. Então isso traz alguns bloqueios para a vivência depois, mais tarde, no trabalho, com os amigos, a dificuldade grande de fazer amizades e as dificuldades do trabalho. Muitos vêm com as questões que têm dificuldades de convivência no trabalho. E para entendermos melhor também um pouco dessa questão de relacionamento,
o assunto mais importante que eu quero colocar aqui para vocês é o poder do amor na cura dos relacionamentos. Qual a necessidade de falarmos sobre o amor nos relacionamentos? Amor é uma energia divina, universal. E falando de energia, a gente está falando de nós mesmos, a nossa vibração, a nossa frequência, como estamos com o nosso equilíbrio emocional ou as nossas dependências, emoções negativas que trouxemos lá da infância. E quando se fala em unir família, unir casal, unir as questões no trabalho, é um reflexo humano de algo que está muito certo na natureza, onde nós devemos olhar de uma maneira assim que a gente às vezes se apega com coisas, com animais, com situações, com pessoas, o apego por pessoas, o apego pela família, e às vezes não consegue entender a perda de um familiar, o vínculo que você convive numa família e de repente você tem que se desligar ou para viajar para outro país ou para formar uma outra família. Então essa questão dessa união traz todo esse contexto de você entender o porquê não conseguir ter esses relacionamentos de forma leve, de forma suave, e entender o porquê que você não consegue dos desapego. E algumas situações também que o amor traz é a gente a gente sentir o amor dentro de nós para a gente poder atrair coisas boas, pessoas boas e lugares bons. Porque nada mais o amor é a lei da atração universal divina. E isso está dentro de nós, aonde a gente pode atrair essas situações de formas positivas e de formas negativas. Quando se coloca de uma maneira um pouco distorcida sobre algo, a gente cria uma fixação em cima disso. E quando se fixa uma energia, né, talvez ela pode ser saudável ou pode ser de cura, ou talvez essa energia seja de uma fixação negativa, obsessiva, aonde atraímos pessoas negativas e aonde podemos atrair até mesmo a obsessão espiritual. Portanto, a energia de uma vibração que a pessoa está naquele momento é de fato a essas questões que a gente traz lá da nossa infância. E por que também eu estou falando hoje sobre essas questões de relacionamento? Como falei ali no início, né, que eu fui buscar algumas fontes, algumas pesquisas para falar sobre de relacionamento, que é uma questão um pouco complexa, um pouco minuciosa, porque é um assunto muito delicado e muitos profissionais hoje da área da saúde, tanto os médicos, psicoterapeutas, psicanálise, eles estão assim um pouco, vamos dizer, assustados no nosso linguajar, porque as questões das doenças, tanto mentais, emocionais e físicas, que hoje o ser humano está se mostrando, o índice grande é da depressão, que a depressão nada mais é do que as lembranças de traumas mal resolvidos no passado. Então, a depressão que causa daí as questões do suicídio, causa também as dores físicas, que hoje em primeiro lugar está o câncer, né? Então, de fato, a esses profissionais da área da saúde, eles estão se evoluindo para se autoconhecer e ter o entendimento do que é a vibração e a energia dentro da saúde, para a saúde física, para a saúde mental. Então, alguns profissionais já estão se complementando e agregando na sua profissão a busca por essa evolução de conhecimento de energia e de vibração, porque a causa da depressão e das dores físicas nada mais são os bloqueios mentais e emocionais. Portanto,
uma dessas questões que eu estou colocando aí sobre relacionamento, né? Porque muitos atendimentos, como eu já falei, né? As questões das consultas são as questões de não convivência, uma convivência distorcida com filhos, que não conseguem, né? Ter uma convivência legal com filhos. Muitos por causa de família, as situações com família são agravantes, e em primeiro lugar vem as questões dos relacionamentos casal. Então essas consultas estão assim de fato muito absurdas, né? O porquê que estão tendo esses relacionamentos tão distorcidos e está se acabando aqueles casamentos que já vêm há de 20, 30 anos. Né? Hoje não estão conseguindo resolver algumas situações dentro dos casamentos, e para quem está iniciando, né, começando ali um relacionamento de um mês, um ano, então também estão vindo com esses traumas de relacionamentos antigos, frustrantes, e também das questões ali de quem ainda também está sozinho e não consegue se relacionar também na questão afetiva. Portanto, esses profissionais hoje, então, estão tendo toda essa evolução e agregando esse conhecimento de energia. E a nossa energia, nós temos que cuidar, como muitos já vêm falando nas palestras, né? Tudo que você vibra, você atrai. Tudo que você pensa, você atrai. Então, se a gente não fazer as nossas terapias, buscar essa ajuda, não se ressignificar, a gente vem trazendo esses bloqueios, esses traumas lá de trás, e a gente vai viver naquela situação karmática. Porque o karma, ele não deixa de existir. Ele existe para quem deixa acontecer. Então, a situação karmática, ela pode ser de uma maneira, vamos dizer assim, ela pode tanto unir, quanto ela pode aprisionar. A relação karmática, que todo mundo vem dizendo, né? É uma relação karmática, então eu tenho que vivenciar isso. Ninguém é obrigado a vivenciar a relação karmática tanto na família, quanto com as situações de filhos, quanto nos relacionamentos amorosos. O porquê das relações karmáticas, elas são importantes? Porque é uma causa causa e efeito, né? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou você cresce com uma relação karmática, ou você se aprisiona. Portanto, essa questão da relação karmática, você tem que lidar com as suas situações internas dentro de você, para não se deixar isso te aprisionar, porque esse assunto de relação karmática também é um assunto bem assim delicado para falarmos, né? Portanto, à medida que a gente vai se relacionando no trabalho com as pessoas e com relação, devemos ficar muito, então, assim, nos analisar, né? Ver o nosso equilíbrio, a nossa energia. Porque muitos dizem, vou dar um exemplo assim de uma relação de relacionamento casal. Muitos dizem assim, eu tenho o dedo podre, né? Eu escolho bem a pessoa com quem, né, já convivi algum tempo atrás. O que acontece? De repente, numa situação, assim, no lugar, você vai e tem 100 pessoas. Das 100 pessoas, 99 tem uma vibração alta, elevada, super assim para frente, né? Mas o teu dedinho vai escolher aquela pessoa na tua vibração. Se aquela pessoa sente a sua vibração, você vai ser também atraído por ela, porque é a lei da atração. Se você continua na tua dependência emocional negativa, se você não tratou os teus bloqueios, se você não tratou os seus relacionamentos anteriores, você vai vibrar a pessoa que está na sua vibração e vai atrair ela com as mesmas situações suas. Então, isso é a lei da atração. Aí você vai dizer, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa era tudo o que eu queria, né? Foi a pessoa que eu pedi a Deus. Aí tá. Vocês se conhecem, eu vou generalizar, eu não vou colocar nem ele nem ela, tá? Eu vou usar como pessoa, exemplo, e só para vocês terem entendimento.
Aí no início da relação, vocês conhecem a pessoa, tudo é lindo, maravilhoso no início, né? Você quer se dar o melhor, você se apaixona, você mostra, faz todas as vontades da pessoa, você se entrega, faz tudo de lindo, maravilhoso. Vai chegar um tempo que você se doou tanto para essa pessoa que a outra começou a projetar tudo em você ali. Ela começou a colocar todas as questões individuais dela em você, ou na pessoa vice-versa, né? Quando ela começa a projetar tudo em você e não se sabe se resolver na vida, ela vai começar a exigir mais coisas de você. Por exemplo, assim, no casal que ali se conheceu. O casal, né, acolhia, aconchegava, resolvia os problemas, fazia todas assim as vontades da pessoa. Chegou um momento que cansa, chega um momento que agora você se resolve, vamos continuar. Só que a pessoa ficou na dependência, ficou naquela dependência emocional, para que ele resolva, para ele, geral, humano, pessoa, para que ele resolva, para que ele faça as vontades, para que ele cuida das questões, das soluções dele. Aí o que acontece? Começa a vir a irritabilidade, começa a vir, vamos dizer, aquele amor, já está sentindo um amor um pouco irritado, um pouco enraivado. Aí a pessoa que pediu toda aquela atenção vai começar a cobrar, vai começar a exigir e vai começar a criticar. E o outro vai querer se afastar porque já não está mais admirando, já não está mais vibrando daquela maneira. Aí o que acontece nessa situação? Começa as intrigas e as discussões, até mesmo algumas atitudes indelicadas, como até daí vem as questões dos relacionamentos tóxicos, abusivos, porque daí gera ali um desconforto onde um começa a tratar de maneira diferente, começa a infidelidade, começa a indiferença, né? Então, tudo isso, essas questões que um projeta no outro, tem que ser trabalhada, tem que ser, antes de você se doar para alguém, um relacionamento, e isso também acontece com filhos, né? Com família. Às vezes você se doa tanto para os filhos, você faz tudo para os filhos, e às vezes você vê que você não é reconhecida, não é valorizada, né? Porque às vezes você cria você projeta aquilo nos filhos e você quer que eles façam o mesmo com você. Mesma coisa com família, de pai e mãe, os filhos que estão se desligando dos pais, alguns pais ainda ficam na dependência dos filhos. Acho que ainda os filhos têm que resolver algumas situações. E isso é vice-versa, né? Nas questões de trabalho também. Muitos têm dificuldades de permanecer num local de trabalho porque não conseguem fazer aquela convivência, porque tem a dificuldade de se relacionar, porque às vezes ou fica na dependência ou se doa demais. Aí quando se doa demais, acaba se anulando, acaba se fechando e se frustrando ao mesmo tempo. Portanto, para falarmos de relacionamento diferente, né, na qual área, nós primeiramente temos que cuidar de nós. Nós temos que nos amar, temos que nos equilibrar, ver a nossa vibração, procurar ajuda, procurar as terapias. A gente não consegue se resolver sozinho na vida. A gente tem que se respeitar, tem que se colocar em primeiro lugar e não ficar dependendo dos outros e esperando dos outros. Outra questão também, que quando você, voltando, né, focando um pouco mais nas questões de relacionamento amorosos, devido a esse índice que está muito à procura de separações e não conseguirem conviver, porque muda o relacionamento, mas vamos dizer, troca a embalagem, mas o conteúdo fica o mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa está ali, não gostou, não conseguiu conviver naquele relacionamento que eu coloquei ali no início, né? Aí o outro vai com todas aquelas questões da dependência negativa e leva isso tudo para o outro relacionamento. O que vai acontecer? A mesma coisa, né? Enquanto não mudar isso dentro de si, pode trocar de vários relacionamentos que não vai resolver. Sempre vai levar as mesmas dependências, né? Vai ficar sempre projetando no outro que o outro faça, que o outro melhore. Procurando que a felicidade está em outro.
como diz o famoso, né, a minha metade da laranja, a tampa da panela, né? Por sempre aquelas situações, diz, achei a pessoa certa para mim, né? A minha outra metade. Então, tudo isso, né, não existe, né? Só para ter um entendimento. E quando se começa também com as críticas, tanto a crítica com família, a crítica no trabalho, a crítica é algo que é muito dolorido, onde distorce bastante e onde cria-se assim, algo assim que machuca, na verdade, né? Onde já vem o julgamento, pois na medida que você começa a criticar, talvez não tenha a maturidade suficiente de não ter aprendido com os outros relacionamentos ou com coisas lá atrás que você conviveu com sua família. Aí tudo isso, para se der bem na vida, vamos dizer assim, tanto na família quanto com os filhos, com os amigos, todos nós trazemos as nossas essências, né? Todos nós. A gente tem as nossas chatices, as manias, os defeitos e as imperfeições. Tudo isso é normal e é natural ter. Mas à medida que a pessoa tem a essência dela, ela se ama, ela se valoriza, ela procura ajuda, se evolui, busca o conhecimento, se conecta com o divino. Então tudo isso é a essência dela. Portanto, se ela tiver as manias, a chatice, não vai assim interferir nas relações, porque aquilo é coisa mínima, porque ela tem a maneira dela de se doar, de se mostrar que é bem, que faz o bem e quer ver o bem. Então temos que enxergar a pessoa com outros olhos e ver realmente, analisar se realmente, né, com toda aquela chatice, mania, mas ela tem a essência dela. Se ela te faz bem, se doa por você, né? Faz o melhor e você gosta, vocês não estão se aprisionando, com certeza a vibração dela vai vibrar para você, onde você vai começar a se ressignificar dos teus erros e você vai a se melhorar na vida. Porque vocês estão vibrando e vai ser recíproco, vai ser de mão dupla, vamos dizer assim. À medida que um vibra e coloca isso e quer ver o outro se elevar, se o outro começar a sentir, se ressignificar e fazer as mudanças dentro dele mesmo, com certeza vai ser recíproco. Vai ser uma relação harmoniosa dentro de casa, vai ser uma relação harmoniosa com filhos, no trabalho, vai ser algo gostoso, porque você está bem com você está com a sua energia elevada. E para tudo isso a gente fala também da questão do amor próprio. O que é o amor próprio? O amor próprio é você ter admiração por você mesmo e ser admirada pelos outros, pela pessoa que você é, com a história de vida que você veio, e não com as dependências de dor e bloqueios e traumas lá de trás. E a questão também do poder da cura, do relacionamento, é você então resolver todas essas situações e aceitar a pessoa, aceitar como ela é, como ela veio, e ela que tem que se ressignificar, ela que tem que procurar ajuda, ela que tem que se resolver. Você não adianta querer mudar a história dela. Portanto, para não gerar essas instabilidades, não sentir essa raiva, devemos sempre estar com as nossas frequências elevadas, com não se ser submissa ou não se submeter também, não se apegar, saber soltar e sempre ver o lado melhor de tudo isso, né? O amor próprio que nos traz a felicidade com nós mesmos. A gente não busca a felicidade no outro. Nós é que buscamos a nossa felicidade dentro de nós. O nosso sentimento de quem nós somos, aceitar qual é o nosso propósito de vida, né? Tendo o nosso autorrespeito, a nossa autoaceitação, a nossa famosa autoestima, né? O que é autoestima? É uma estimativa daquele momento que você está vivendo hoje. Então, a tua autoestima, não adianta você falar, hoje eu estou com a minha autoestima baixa, hoje eu tenho que elevar a minha autoestima. Se você está naquela estimativa de viver daquele jeito, você sempre vai ficar naquela situação. Então, a autoestima é uma estimativa daquele momento, daquela situação que você tem a tua vibração.
E somente para você sentir realmente o que é o amor, você se doar para alguém, você sentir o amor divino que tem dentro de você, é você se reconhecer e se valorizar, vamos dizer assim. O amor não se julga, o amor não se culpa e não se auto-anula também. A anulação não, dentro de nós, vamos dizer, traz uma desvalorização, né? Que perde totalmente a confiança. Então, você não consegue dar confiança e segurança para o outro se você se anula. O ser humano, ele está nesse processo evolutivo, né? Todos nós erramos, todos nós estamos aí para aprender, para evoluir. Então, a gente tem que parar de ser assim tão perfeccionista e achar que o outro não erra. Nós somos perfeitos. Nós temos que ver que o outro está aí para aprender com você. Então, e não cometer os mesmos erros, né? Devemos nos ressignificar, nos autoajudar e ter essa cura dentro de nós. O amor é uma energia divina universal, é a lei da atração, o amor. É contemplação, é admiração. O amor, ele não cria dívidas, não vem karmático. Ele é natural e é leve. O amor é via de mão dupla, onde devemos estar sempre nos conectados com o nosso divino, com o nosso Deus, a nos evoluir, a nos melhorar e estar sempre aí para poder passar e sentir o que é o amor. Então é essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Agradeço a presença de vocês e uma boa noite.